Boa noite, meus irmãos. Eu espero que vocês tenham tido um bom dia hoje. Hoje o dia para mim foi bastante corrido, mas Deus, graças a Deus, me deu a vitória. E assim tem sido, né? Eu acredito que cada um tem enfrentado as suas lutas, as suas dificuldades, mas nós nos colocamos nas mãos do Senhor e é Ele quem conduz e quem dirige as nossas vidas, né? Como o nosso pastor, ele gosta de dizer, nós estamos no projeto vírgula, né? A paradinha no meio da semana para nossa comunhão de maneira mais plena junto ao nosso Deus. E a propósito, o pastor pediu para eu dar um recado para a igreja, né? Pediu para se desculpar, era para ele estar aqui hoje trazendo a mensagem, mas surgiu um compromisso e ele pediu que nós trouxéssemos a palavra essa noite. Para isso, queridos, abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, o capítulo 9. Assim como o hino inicial que nós cantamos, o tema da mensagem de hoje é Maravilhosa Graça. Veja, no dicionário, a palavra maravilha é um substantivo feminino que define tudo que desperta grande admiração, espanto ou fascínio por sua beleza, perfeição ou grandeza, a palavra maravilha. Mas a verdade é que a palavra maravilha, atualmente, ela foi banalizada e ela perdeu grande parte do peso original que essa palavra carrega. Originalmente, ela é ligada ao divino, ao assombroso e extraordinário, né? No latim, ela remete a milagres. E hoje, na verdade, ela foi reduzida à mera interjeição de rotina. Muitas vezes alguém me manda uma mensagem e fala assim: eu fiz isso, isso, isso. O que eu respondo? Maravilha. Então, ela perdeu a força. Há uma editora, né, de quadrinhos que tem por nome Marvel, né, que quer dizer as maravilhas. Enfim, então, essa palavra ela foi reduzida. E eu temo que, assim como graça, qual o entendimento que a igreja tem hoje da graça de Jesus? Então, essa é uma preocupação. Muito bem, queridos, vamos ao texto. Nós vamos ler todo o capítulo 9. E o texto, na minha Bíblia, diz assim: Um dia, Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no e, pedindo que viesse falar com Davi, o rei perguntou: você é Ziba? E ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou, notem a pergunta: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? E Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Olha que coisa, ele dá ênfase à condição desse filho de Jonatas. Então o rei perguntou, versículo 4, e onde ele está? E Ziba respondeu, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Marque essa palavra, Lodebar. Então, o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E Davi disse, Mefibosete, e ele respondeu, aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você, por causa de Jonatas, o seu pai. Você
vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Olha o detalhe, queridos. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este teu servo para que meu senhor tenha olhado para um cão como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão na terra para ele e recolherão os frutos para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno, chamado Mica. Todos que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém. Olha que coisa! Morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. E aí mostra a condição dele novamente, na conclusão do texto. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar mais uma vez, queridos. Bom Deus, nosso Pai, nós lemos uma porção da Tua palavra e o nosso desejo, Senhor, é que o Senhor fale ao nosso coração por meio da Tua palavra, das Tuas Escrituras Sagradas. Deus. Que neste momento o homem, toda a vontade ou a opinião humana, ela dê lugar apenas à Tua palavra. Que o Senhor nos use como instrumentos para falar à Tua igreja esta noite, é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, o texto que nós lemos aqui traz a história de Davi e do filho de Jonatas. Então, aqueles que não casaram ainda, né, quando tiverem um filho e pensarem em um nome, é uma opção, né? Mefibosete. O nome é diferente, né? Então, o texto ele traz a história de Davi, agora como um rei, não como um pastor de ovelha, como um rei. E era comum, naquela época, quando um rei assumia o trono, quando ele conquistava uma cidade, ele exterminava toda a família do rei antecessor. E por que eles faziam isso? Para não correr o risco de uma rebelião e eles tomarem o poder novamente. E talvez esse relato, queridos, na íntegra, e nós lemos ele todo, talvez esse relato seja um dos que melhor ilustra a graça de Jesus, a maravilhosa graça de maneira prática. E eu pergunto à igreja, de acordo com a Bíblia, o que é graça? O que é graça? Qual a definição de graça de acordo com a Bíblia? Veja, uma definição que é conhecida de todos é que graça é um favor imerecido da parte de Deus para cada um de nós. Isso é graça. Veja o texto de Efésios 2, de 8 a 9, que também é um texto bem conhecido. Ele nos diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então veja, esse texto ele vai nos apresentar duas primícias fundamentais sobre a graça. A primeira é um presente divino, é uma dádiva de Deus, de um Deus abundantemente generoso. E a segunda é que não provém de esforços humanos,
de nenhuma obra de caridade, ou linhagem, ou mérito pessoal, nada disso é capaz de comprar o favor divino. E aqui, queridos, está a beleza da graça. Porque, como eu disse, hoje é um tema recorrente nas igrejas e quase que banalizado, como se fosse um passe livre para uma vida, né? Nós vamos ver isso mais adiante. Mas a beleza da graça no sentido de que toda boa obra que nós realizamos é como que um filho, olha que coisa, como que um filho que pega os recursos do pai para comprar um presente para o próprio pai. Então, ele pega o recurso do pai e compra um presente de aniversário para o pai. Então, veja, nós não enriquecemos a Deus com a nossa bondade, com aquilo que nós oferecemos a Deus. Nós apenas devolvemos a Ele o que Ele mesmo financiou. E é esse ciclo da graça é o que alimenta a vida cristã. Você busca de Deus e você faz a obra de Deus. E isso vai te fortalecendo. Ao passo que o contrário também é verdade, né? Muito bem. Agora eu pergunto, como Mefibosete acabou exilado em um lugar como aquele chamado de Lodebar? Na língua hebraica, Lodebar significa lugar onde não há pasto. Olha que coisa. É uma terra de esquecimento, uma terra de miséria, de isolamento. Isso significa Lodebar. E a vergonha pelo pecado, queridos, é isso que ela faz conosco. Ela nos afasta de Jerusalém. Ela nos faz buscar, de repente, um refúgio em nós mesmos. E é por essa razão ele se esconde em Lodebar, temendo o quê? A ira do rei. Temendo ser executado pelo rei, então agora ele se esconde em Lodebar. Muitas vezes, queridos, nós vivenciamos isso. Nós nos escondemos de Deus, temendo, quem sabe, consequências pelos nossos erros, pelos nossos pecados. E eu pergunto, como ele foi parar ali? Você conhece a história interessante, né? Eu estava comentando com o Jefferson que na quarta passada a Esther pregou e ela falou um pouco a respeito da história de Mefibosete, né? Que ela chamou só de Mefi, né? Então, veja, como ele foi parar ali? Como nós lemos, né? Ele era filho de Jonatas, neto do rei Saul. Quando houve uma investida que os dois, por ocasião da guerra, foram mortos, a ama, né, ou a babá de Mefibosete, quando ela teve essa informação, o que ela fez? Ela correu, fugiu às pressas, levando esse bebê em seu colo. Ali no desespero da fuga, ela deixou essa criança cair. E agora essa criança ela ficou aleijada dos 2 pés. Esse relato está ali em 2 Samuel 4:4. Então, Lodebar representa a condição humana após a queda no Éden. Espiritualmente, nós somos como Mefibosete, nós somos aleijados por nossas próprias fraquezas e quedas espirituais. E quem sabe, talvez você carregue um trauma de infância ou da juventude, e isso te faz se esconder de Deus. De repente, uma memória que vem à sua mente, isso te acusa. Você olha para os seus pés e você vê a deficiência, e aí você tende a quê? A se esconder. Você teme estar na presença do rei, então você se esconde, assim como Mefibosete fez. Incapazes de caminhar por nossas próprias forças até o palácio do rei, vivemos em um Lodebar espiritual. Um mundo seco, árido, marcado pela vergonha e pelo afastamento de Deus. Veja, queridos, abra sua Bíblia em 2 Timóteo 1:9. Segunda Timóteo
capítulo 1 e o versículo 9. Eu vou ler aqui, eu fiz questão de pegar uma versão da Bíblia Viva, que eu achei que o texto ele corrobora bastante para a mensagem, né? O texto diz assim, ó: foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho, não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano muito antes do princípio do mundo. Qual plano? Mostrar o seu amor e a sua graça para conosco por meio de Cristo Jesus. Então veja, queridos, a iniciativa é do rei. A Bíblia diz lá em 1 João 4,19, né? Ele nos amou primeiro. Então veja, o passo da graça é dado por Cristo. A iniciativa é dele, ele nos amou primeiro. E como nós, né, poderíamos não amá-lo, não retribuir tão grande amor? Então veja, ali em Lodebar ele estava escondido, preocupado com a atitude que o rei poderia tomar em relação a ele. E a história muda drasticamente quando o rei Davi assume o trono e faz uma pergunta crucial, que está ali no versículo 1, né, de 2 Samuel, que nós lemos, o capítulo 9. Resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência, para que eu use de misericórdia com ele, por amor a Jonatas? Vocês repararam, queridos, o verso, que eu use de benevolência, de amor a ele, né? Porque por amor a Jonatas. Davi ele não busca alguém que preenchesse os requisitos de realeza ou uma força militar para ele colocar no exército dele. Não. Ele buscou alguém baseado em uma aliança anterior. Você percebe? Ele busca alguém de uma aliança, um compromisso que ele havia feito com Jonatas. Então, por amor de Jonatas, nesse sentido, o motivo da salvação de Mefibosete, ele se dá por razão a Jonatas. Vocês conseguem ver um paralelo em relação à graça, à salvação por meio de Jesus Cristo? Quando Mefibosete é trazido à presença do rei, ele se prostra. O verso diz assim, ó: quem é o teu servo para que tenhas olhado para um cão morto como eu? Versículo 8. Então, ele reconhecia que não tinha direito algum. Essa é a condição do pecador. Quando ele é chamado pela graça de Jesus, ele é alcançado pela graça, e ele está aos pés do rei, ele se vê de que maneira? Como um herdeiro real? Não, porque eu sou filho do príncipe. Saul, olha o sangue real, né? Saul foi o rei, meu pai era príncipe, logo eu sou herdeiro. É mais do que direito eu estar aqui sentado à mesa do rei? Não. Ele vê a sua condição, né? Ele se vê ali, e interessante, eu acho até pesado o texto, né? Um cão morto. Ele se vê como um cão morto diante da presença do rei. Essa é a condição, queridos, ou a visão daquele que é alcançado pela graça de Deus. Ele se vê como um pecador, um miserável, totalmente dependente do rei. Assim como Davi tomou a iniciativa de resgatar Mefibosete de Lodebar por amor a Jonatas, Deus tomou a iniciativa absoluta de nos buscar por amor a Jesus, nos méritos de Cristo, nos resgatar deste mundo escuro e de pecado. O preço foi pago na cruz, queridos. E veja, a graça, é interessante, a graça é gratuita. Parece muito óbvio, né? A graça é gratuita. A graça é gratuita, mas não é barata. Ela custou um alto preço. Um grande, grande preço. E esse ato supremo reconcilia a humanidade decaída com o Criador, devolvendo-nos a promessa da vida eterna.
E é por meio do sacrifício de Jesus, a morte de Jesus na cruz do Calvário, que nos habilita a salvação. É a morte de Jesus na cruz que nos dá o direito de sentarmos à mesa com o Rei. Veja, não é uma habilidade que eu tenha, não é uma vocação, não é uma ação que eu faça, nada disso. Nada disso vai nos habilitar à salvação. É simplesmente, unicamente, por intermédio de Jesus. Mas, como eu disse, é como uma criança, né, que usa o recurso do pai para devolver o presente para ele. Esse é o ciclo da graça. É Deus nos dando e nós devolvendo aquilo que Ele nos entrega. E isso você vai crescendo de graça em graça diante de Deus na vida cristã. João 3,16 é um texto bastante conhecido de todos nós, né? Ali diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Davi restituiu a Mefibosete todas as terras que eram de Saul, e determinou que ele comesse sempre à sua mesa. Interessante, né? Como um dos filhos do rei. Então, ele vai herdar, assim como um filho. Isso por isso que esse texto, do capítulo 9, ele me chama muita atenção. Por isso que eu destaquei que assim, uma ilustração, é um exemplo, né? É um tipo da graça de Jesus. Em cada versículo você vê a manifestação da graça espelhada nessa história de Mefibosete e de Davi. Em cada detalhe nós podemos notar isso, né? Então veja, os filhos de Davi tinham direito à mesa, né? Assim como Jesus no céu. O que nos habilita, queridos, foi esse convite real para nós estarmos na presença de Deus. E é nesse sentido que eu digo, quantas vezes nós temos feito pouco caso desse convite? Ele custou alto preço, mas muitas vezes você convida uma pessoa, ela não quer. Você oferece um estudo bíblico, não tem interesse. Mal sabem, né, do valor que tem esse convite. Agora, como deve viver, queridos, uma pessoa que foi alcançada pela graça de Jesus? Veja, quando alguém é alcançado pela maravilhosa graça e escolhe aceitá-la, a sua identidade muda. Mefibosete deixou de ser um fugitivo em Lodebar para se tornar um filho do rei, na mesa do rei. Então, veja, lá no final do relato que nós lemos, diz o quê? Que ele morava onde? Em Jerusalém. Ele volta a Jerusalém. Então, aquele que foi resgatado pela graça, né? Uma graça maravilhosa, como deve ser a vida dele? A graça não é uma licença para continuar vivendo no erro. Ela é a força que nos capacita a viver em retidão até que Cristo retorne. Olha que interessante, ela nos educa diariamente. Vocês prestaram atenção no que eu li aqui? Ó? A graça nos capacita a viver em retidão até que Cristo retorne. Ela nos educa diariamente. Esse é o papel da graça. E aí você, de repente, pode me pedir, tá, eu quero um texto bíblico para embasar isso que você disse. Tem. Olha o que está escrito ali em Tito 2, o versículo 11. Tito 2, o versículo 11, ó. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Veja, não é lá na frente. Não, porque, né, nós vamos ser transformados. A graça, ela vai nos habilitar, queridos,
a viver de maneira piedosa nesta era presente, é o que o texto diz. Enquanto aguardamos a bendita esperança, o texto continua, versículo 13, na verdade é de 11 ao 13. Então, o versículo 13 continua. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, veja, nessa jornada que nós estamos fazendo, querido, enquanto nós aguardamos a breve volta de Jesus, nós precisamos ser imbuídos da graça de Jesus. E, a partir disso, nós vamos viver, como eu mencionei nesse ciclo, né, de buscar e entregar. À medida que você recebe da graça de Deus, você compartilha. Então, veja, aqui eu destaco três aspectos, né? A aceitação do favor imerecido produz frutos práticos e visíveis. Quais são? Vida sensata. Então, equilíbrio, domínio, né? Domínio próprio, a mente renovada, aí uma vida justa, integridade nas relações humanas. Então, a pessoa que foi alcançada pela graça de Jesus, ela tem uma vida íntegra, honestidade e amor ao próximo, uma vida piedosa. Então, veja, uma devoção sincera, uma comunhão diária e fidelidade aos princípios divinos. Assim vive uma pessoa alcançada pela graça de Jesus. O que a irmã White diz a respeito disso? Apenas um trecho, uma citação aqui. Atos dos Apóstolos, a página 559, o capítulo 55. O título do capítulo é Transformação pela Graça. Veja, uma transformação de caráter como a que se vê na vida de João, aqui ela está falando de João, aquele o filho do trovão. Né? João tinha um temperamento difícil, mas ele foi alcançado pela graça. Então, uma transformação de caráter como que se vê na vida de João é sempre o resultado da comunhão com Cristo. Pode haver marca dos defeitos na vida de um indivíduo. Contudo, quando ele se torna um verdadeiro discípulo de Cristo, o poder da divina graça transforma-o, santifica-o, e assim contemplando como num espelho a glória do Senhor, ele é transformado de glória em glória, até alcançar a semelhança daquele a quem ele adora. Forte esse texto, né? Então, isso é o que a graça promove na vida do cristão. Queridos, nós estamos chegando aqui ao final. Então, veja, Mefibosete sentava-se à mesa do rei. E olha que curioso, a toalha real cobriu seus pés aleijados. Então, ali ele estava como que igual a todo mundo, né? Então, a toalha real cobriu os seus pés. É isso que o manto de Jesus faz conosco. A justiça de Cristo cobre os nossos pecados, nos habilita a salvação. Quando Deus olha para nós hoje, a sua mesa, o manto da justiça de Cristo cobre todas as nossas imperfeições, traumas, incapacidades do passado, e é o Espírito Santo em nós que promove novidade de vida. Nós vamos buscando, nós vamos alcançando, sendo transformados, e aí, queridos, as cicatrizes da queda, elas já não doem mais. Elas existem. Você olha, ela está ali, mas você não sente dor. Você pode até se lembrar, mas a graça te alcançou e você vive novidade de vida. Então, o amor nos chamou, a graça nos buscou e o sangue de Jesus pagou o preço. Queridos, se eu ainda nos encontramos vivendo em Lodebar, num Lodebar espiritual, escondendo-se de Deus, quem sabe por medo, por vergonha, ou um sentimento de indignidade, o Rei dos Reis, o nosso Senhor dos Senhores, ele faz a mesma pergunta hoje. Essa pergunta ecoa ainda hoje para cada um de nós. Resta ainda alguém para que eu use de benevolência? Resta ainda alguém para ser alcançado por essa graça?
Então, o meu desejo para cada um de nós vamos ouvir uma mensagem musical agora, o meu desejo real é que cada um de nós hoje aceite esse presente gratuito de mais infinito preço e deixe se alcançar pela infinita graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Com força te atingiram dardos de aflição. Se a dor é tanta que já sufocou a esperança que restou no coração, não pense em desistir, porque se alguém cair, precisa levantar. Se a vida já te machucou, e se alguém te abandonou, Jesus enxerga tudo e diz assim: minha graça te basta, meu filho, tem coragem, não deves temer, eu serei teu abrigo no frio, e meus braços irão te envolver. Se difícil se torna o caminho, se não dá pra saber o porquê, meus cuidados, amor e carinho, os teus olhos de fé podem ver. Se tuas vidas desabou e ao fim o que restou nem deu pra entender, se a dor chegou sem nem mesmo avisar e foi difícil suportar a solidão, sim, é hora de implorar, buscar e encontrar conforto no Senhor. Se o vale se tornou sombrio e a noite escura te encobriu, Jesus enxerga tudo e diz assim: minha graça te basta, meu filho, tem coragem, não deves temer, eu serei teu abrigo no frio, e meus braços irão te envolver. Se difícil se torna o caminho, se não dá pra saber o porquê, meus cuidados, amor e carinho, os teus olhos de fé podem ver. Minha graça te basta, meu filho, tem coragem,
deves temer. Eu serei teu abrigo no frio, e meus braços irão te envolver. Se difícil se torna o caminho, se não dá pra saber o porquê, meus cuidados, amor e carinho, os teus olhos de fé podem ver. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Bom Deus, nosso Pai, nós muitas vezes enfrentamos dificuldades por essas coisas da vida, traumas, quem sabe de quedas que sofremos no passado, e talvez isso tenha nos afastado do Senhor. Talvez isso tenha tirado o nosso foco. Mas eu peço ao Senhor, ó Deus, que nós cada dia possamos ser alcançados por Tua graça, que o Teu Santo Espírito ele possa promover mudança em nossa vida, que nós possamos buscá-lo incessantemente, Senhor. Nós sabemos que nós, enquanto estivermos aqui nesta terra, nós passaremos por lutas, por aflições, a Tua palavra nos diz isso, mas ela também diz que o Teu fardo é suave, o Teu jugo é leve. Que o Senhor nos liberte, ó Deus, muitas vezes de nós mesmos. Que o Senhor nos dê a paz que excede todo o entendimento, que vem por meio do Teu Santo Espírito, por meio da Tua palavra, que nós possamos de fato e de verdade descansarmos na graça de Jesus, e que por meio dessa graça ela nos habilite a vivermos uma vida de comunhão, de irmandade, uma vida que busque, ó Deus, ser um reflexo do Senhor nesta terra, que nós possamos ser sal, trazer sabor às pessoas que entrarem em contato conosco. Nos abençoe, ó Deus, no decorrer do restante dessa semana. Nos leve em paz e em segurança para os nossos lares. É isso que eu te peço, agradecido e em nome de Jesus. Amém, Senhor.